Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma resenha Mastermind de Hipnose. E hoje a gente está com um convidado super, hiper, mega especial, Rafael Crash, o mesmo do Método Crash, tá? Vou fazer uma apresentação dele aqui super breve, mas antes eu gostaria de falar da Vaca Avô, uma das empresas que patrocina o nosso projeto. Nosso projeto, ele é voltado justamente para levar conhecimento para você de forma gratuita e poder tirar a sua dúvida e expandir mais no que tange a hipnose, né? Mas falando um pouco do nosso convidado, senhor Rafael José Crash, mais conhecido como Rafael Crash, ele é escritor, palestrante e formador de hipnoterapeutas. É pai de 3 filhas e é pai de 3 lindas crianças e atualmente mora em Balneário Camboriú, Santa Catarina, onde atende diariamente em consultório e forma novos terapeutas em sua própria sede. Ele vai falar um pouco mais sobre isso. Ele é autor deste best-seller aqui, ou deste best-seller aqui, recomendo para você que quer estudar sobre hipnose, tá? Eu estou na página 134, né? Ele é bacharel em administração pública, também é psicanalista e pós-graduado em neurociência e pós-graduado em terapia cognitivo-comportamental. Rafael Crash desenvolveu uma abordagem única de hipnoterapia, que tem revolucionado o atendimento de milhares de terapeutas dentro e fora do Brasil, mais conhecido como o método que leva o seu nome, Método Crash. Rafael Crash, boa noite. Microfone e as câmeras estão abertas para você, sinta-se à vontade. Desde já, muito obrigado por estar enriquecendo o nosso projeto, o projeto Resenha Mastermind de Hipnose. E agora até as 8 horas é contigo, seja muito bem-vindo, receba o meu abraço, minha gratidão. Muito obrigado. Obrigado, Ed. Obrigado, Luciano, aí pelo convite também, por todos aqui participando. A Gisele que entrou em contato comigo pelo WhatsApp. Eu sou Rafael Craig, aí o Ed já falou um pouquinho sobre mim, sobre o meu trabalho, sobre a minha vida. Eu falo que tem 3 crianças, mas na verdade meu filho mais velho acabou de fazer 18 anos. Então, essa semana ele estava aqui comigo, com os 3 aqui comigo, eu falando para as 2 meninas que têm 10 e 12, falando para elas, agora vocês escovem os dentes e tal. Eu olhei para ele, tu é adulto, agora se quiser ficar sem escovar o dente, não tem problema. Depois tu paga uma restauração aí para o dentista e já consegue se virar sozinho. Então, eu sou hipnotista, sou hipnoterapeuta, já trabalho com a área de desenvolvimento humano já faz muito tempo, sou apaixonado por essa área. E a hipnose e a hipnoterapia foram, assim, a cereja no bolo que eu encontrei já tem aí uns 5 anos, 2014, então já está 6 anos, que me ajudaram a ir muito mais fundo naquilo que eu acreditava, naquilo que eu queria. Eu fui servidor público por muitos anos, tinha escola de yoga, dava aula particular, dava cursos, estudei constelação familiar na Alemanha com Bert Helling, fiz um N número de terapias, conheci muita gente nessa área de desenvolvimento humano, mas nada até hoje me seduziu tanto quanto a hipnose, no sentido da capacidade de mudar o ser humano de uma maneira rápida, de uma maneira definitiva. Eu sempre fui muito avesso aquelas abordagens teóricas e terapêuticas que veem o ser humano quase que como um rato de laboratório. Aquela coisa assim, vamos testar, vamos analisar ali. Até semana passado retrasado, eu fiz uma aula lá no meu YouTube, falando sobre TPM, TDPM, transtorno disfórico pré-menstrual, falando sobre o quanto o ser humano é ignorado nas abordagens terapêuticas, onde o foco é simplesmente tirar o sintoma. Aí se dá um monte de razões para aquele sofrimento, é genética, é hormônio, é não sei o quê, mas ninguém leva em consideração a dinâmica humana, os problemas internos que a gente carrega do papai, da mamãe, e felizmente, as coisas evoluíram, a ciência evoluiu, e hoje a gente tem total tranquilidade em dizer que os problemas humanos não são genéticos, problemas emocionais, tá? Não estou falando de um autismo, síndrome de Down, ou questão de cor de cabelo e tudo mais. Estou falando das questões relacionadas aos nossos humores. Por exemplo, você está toda hora triste, você toda hora está estourando com alguém, até a própria questão da bipolaridade, bipolaridade, burnout, a gente fala de tantas coisas como se fossem destinos pré-programados antes de você nascer e ponto, cala a boca, você vai sofrer o resto da vida e toma remédio e cala a boca, não adianta fazer mais nada, e vai para o terapeuta chorar. E não, que a gente entende, que a gente mostra, que a gente percebe, e tem vários estudos
orientando isso é que é possível reverter problemas que até ontem eram considerados problemas genéticos, ou seja, você não tem solução. E hoje a gente já mostra que sim, é possível pelo menos reduzir drasticamente os efeitos de uma questão aí genética e reduzir drasticamente e muitas vezes reverter aquele problema para que aquilo não te incomode mais. Então a gente hoje está tendo um trabalho cada vez melhor, cada vez mais direto com a participação de psiquiatras que estão tendo essa observação de que não basta só ficar dopando os seus pacientes, é necessário ver a dinâmica humana por trás do sofrimento, e essa dinâmica humana não é para você ficar indo semana após semana, semana após semana, em um consultório, quando você sabe que pode resolver esse problema dessa pessoa em pouquíssimo tempo, em pouquíssimas sessões, com resultados extremamente satisfatórios e muito mais duradouros. Então, é nisso que eu tenho trabalhado, já tem bastante tempo, é nisso que eu tenho ensinado. O Luciano aí já foi meu aluno, o Adalberto vai ser meu aluno na turma de julho. E é isso que a gente tem observado nas pessoas. Pessoas que estão há anos sofrendo, mas dá para mudar, porque a gente foi doutrinado a ver o sintoma como o problema. Então, volta e meia eu falar de Descartes, eu sempre falava Descartes, é hábito, mas é muito difícil. A gente está falando da questão da pronúncia do alemão, mas também Descartes. É a mesma coisa, é tão gostoso falar Nietzsche, mas não é Nietzsche, é Nietzsche. Porra, é Nietzsche, é mais gostoso. Então, Descartes, né? Mas não, a galera enche o saco. Então, vamos falar o Descartes. Então, Descartes, ele tinha essa ideia de penso, logo existo. E essa foi uma sacada muito boa de Descartes na época dele. Era necessário, porque na época de Descartes, se você entrasse em assuntos que pusessem o domínio da Igreja Católica na época, se você mexesse com o domínio católico na época, fatalmente você iria ser julgado, inclusive ia para a fogueira. Era comum, inclusive. A gente tem aí grandes pensadores na época que acabavam, iam para a fogueira quando desafiavam o status quo daquele poderio. Então, Descartes, ele tomou uma decisão que, com base nas observações dele, na prática dele, mas também como uma estratégia de não ir para a fogueira ou de não ir para a forca, ele criou uma separação. Olha, isso aqui é o corpo, isso aqui é a mente, isso aqui é res extensa, ou seja, o corpo, é a matéria, a coisa tridimensional, existe um res cogitans, aquilo que percebe, aquilo que faz inferência sobre as coisas, as duas não são coisas misturadas, e aí, ó, Papa, igreja, fica de boa, porque eu não estou misturando aí no reino de vocês, eu estou trabalhando aqui sobre os extensa, aquilo que é perceptível. E de lá para cá, isso também já tem um pezinho lá na filosofia grega, mas de lá para cá, a gente começou a ter essa visão dualista das coisas, onde existe um problema que está lá embaixo, naquilo que a gente chamaria de um corpo, e existe uma substância etérea, e aí a gente vê um pezão, não é nem um pezinho, um pezão da filosofia, das questões religiosas e místicas, aquela coisa de que existe uma mente que é superior ao corpo, e esta mente vai dominar o corpo. E aí essa ideia dessa dualidade, ela influencia diretamente a ciência e a medicina, onde você tem um especialista, que normalmente vai ser o médico, e esse especialista, ele vê você, que é a pessoa que está sofrendo, e você tem uma doença, você tem um problema, você tem um vírus, você tem alguma coisa ali, um órgão danificado. E você paga para esse médico, para esse especialista, tirar o problema. O médico, então, ele entra nesse campo tecnicista, é uma palavra que eu uso muito na minha abordagem, ele entra nesse campo tecnicista, com uma abordagem dualista, onde ele vê assim, olha, você é o cara que está sofrendo, está me pagando, por favor, cale a boca, porque eu vou entrar em guerra com o seu problema. Eu vou encher você aqui de antibiótico, eu vou te dopar, eu vou cortar todos os membros que não estão servindo para nada e você cale a boca, porque eu não gosto de ouvir seu choro. Mulheres mesmo, por enquanto aqui eu só estou vendo a Gisele e a Nayara, eu não vejo a fotinho. Não sei se a Gisele e a Nayara já tiveram crianças pequenininhas, já tiveram seu trabalho de parto, mas mulheres até hoje, às vezes vão dar à luz e não é raro a enfermeira dizer assim, a mãe está lá chorando, triste, aquelas dores e todas, não é raro a enfermeira dizer assim, olha, na hora de fazer o filho você não chorou, então não chore agora.
Uma abordagem completamente estúpida de se falar isso para uma mulher que está num período, um dos períodos mais importantes, não só da vida dela ou do filho, mas da vida humana como um todo. É um dos ápices da evolução mamífera, da evolução da vida nesse planeta, é a capacidade de dar a luz a outro ser vivo. E não é para ser considerado dessa maneira idiota. Mas isso é resultante dessa ideia de que tem o sofrimento, o problema está no corpo, cale a boca, não interfira que eu vou resolver esse seu problema. Só que, quando a gente está falando dessa dinâmica humana, o sintoma, se o problema fosse o problema real das pessoas, teria sido tão fácil já ter resolvido tudo. Hoje nós temos muito essa ideia cognitiva da vida, essa ideia cognitiva dos problemas, onde você percebe o problema, e como você percebe o problema, basta você utilizar estratégias racionais para dominar e controlar esse problema. Essa ideia, essa estratégia, ela vem lá daquela época do Descartes, onde começou a separar o ser humano, onde existe uma parte que pensa, uma parte que racionaliza, e essa parte que pensa, a parte que racionaliza, ela deveria servir como um centro evolutivo de controle de tudo que está lá dentro de você. Só que quando a gente fala em psicologia evolutiva, a gente está falando de um cérebro que ele não nasceu num período da raça humana, que tinha o WhatsApp, o Wikipédia, o Google. A gente está falando de um cérebro que veio extremamente voltado para a nossa sobrevivência, para a sobrevivência nossa, individual, e a sobrevivência da própria espécie. Então, aqui a gente vai falar da necessidade de copular ou de procriar, e também da necessidade de cuidar da própria prole. Essa prole é uma identificação genética nossa, é por isso que a gente tende a sofrer mais pelos nossos filhos do que pelos filhos de outras pessoas. Por mais que os outros filhos das outras pessoas, às vezes sejam mais bonzinhos, bonitinhos, cheirosinhos do que os nossos. Mas a gente ama mais os nossos filhos do que os outros filhos. E, inclusive, quando pessoas adotam crianças, essa identificação ela se torna tão forte que ela passa a ter mais amor por essa criança adotada do que outras crianças a quais ela não adotou, que ficaram lá no orfanato. Inclusive, é uma capacidade que o cérebro tem de essa necessidade de cuidar da própria prole como uma extensão de si próprio. Então, quando a gente fala nessa psicologia evolutiva, nessa capacidade que o cérebro humano teve que se adaptar, o cérebro humano foi criado, desenvolvido no período da humanidade onde ele não tinha defesas externas, como uma casa, como uma faca, como uma roupa. Ele estava sozinho no meio do mato. Ele teve que aprender a lidar com um cérebro glutão. O cérebro, sem fazer nada, ele consome 20% das calorias do nosso corpo, das calorias ingeridas. É por isso que, mesmo que você fique em casa, sentado, parado, o dia todo olhando para a TV, você ou sente fome ou sente sono, ou as duas coisas. Porque o cérebro ele precisa parar para a economia de energia, economia de caloria, ele precisa fazer isso. Se esse cérebro, cuja última evolução aí tem em torno de 70, 100 mil anos, com o surgimento do Homo sapiens sapiens, que seríamos nós, se esse cérebro guloso consome 20% das calorias, criado no período da humanidade onde não tinha farmácia, onde não tinha supermercado, onde todos os bichos eram mais rápidos, fortes e mais poderosos do que o nosso ancestral, se nós não temos como ganhar caloria fácil e muito menos competir contra esses bichos, o que a natureza aprendeu a desenvolver para a gente? Um cérebro extremamente rápido, que consome pouca caloria, que consome pouca energia e age muito rapidamente. Aqui você já tem duas coisas importantes a serem tomadas, fora toda essa introdução que falei do Descartes, dessa dualidade que separa corpo e mente, como se fossem separados. Eu vou voltar a vou tomar um pouquinho esse assunto mais daqui a pouco. E agora eu também está falando dessa questão do cérebro que consome e quer economizar caloria, e aqui também essa questão de sobrevivência. Então veja, esse cérebro ele procura economizar caloria, não importa o esforço. Só que esse cérebro ele se desenvolveu em um período da humanidade muito diferente do nosso. E faz aí em torno de 100 mil anos que o cérebro não mudou, não evoluiu, é o mesmo até hoje. Então hoje a gente lida com uma máquina extremamente poderosa, mas poderosa para a época dela. É como você ter o melhor computador da década de 80. Não faz sentido. É como você ter o melhor Nokia da década de 90, aquele tijolão que era mais fácil quebrar um tanque do que ele quebrar quando caísse no chão.
Dizem que as baterias do Nokia até hoje, elas carregam os iPhones, não precisa de mais nada. Você tem o melhor Nokia da década de 90. Não faz sentido. Só que a natureza desenvolveu um cérebro muito bom para 100 mil anos atrás. É um cérebro que economiza muito e é muito rápido. E aqui você precisa entender que o cérebro humano é um cérebro covarde. A espécie humana é uma espécie covarde. Todos aqui já devem ter ouvido falar naquela palavra bonita chamada proatividade. Só que é algo totalmente idiotice. É uma idiotice essa palavra. Porque não faz sentido proatividade para o cérebro. Para o nosso cérebro existe apenas reatividade. Porque ser proativo significa desbravar caminhos para os quais o nosso cérebro não foi desenvolvido. E você está gastando caloria. Hoje é fácil porque a gente tem uma geladeira e uma garrafa d'água aqui do lado. Mas não 100 mil anos atrás, onde você tinha que atravessar a floresta para ir no rio beber água. Naquele rio que você foi beber água, tem jacaré, tem tigre, tem leão, tem rinoceronte, tem um monte de bicho que vai te comer e você é nada comparado a eles. Então o cérebro ele aprendeu a guardar o máximo de energia reagindo. Por isso que é tão difícil nós empreendedores acharmos pessoas que são proativas, porque elas são quase alienígenas. Não faz parte da nossa estrutura. Veja, todos vocês estão aqui hoje nesta aula, ou ouvindo esta aula, porque em algum ponto da vida de vocês houve um impacto que fez vocês pararem para pensar. Opa, para onde eu estou indo? Será que eu quero por esse caminho aqui? Ou será que existe algo que eu não vejo? Aí você começa a lutar para achar alguma coisa nova, mas o teu cérebro não quer isso. Por isso que você medita, faz oração, faz acupuntura, faz hipnose, faz terapia e de novo faz a mesma coisa. Aí você diz, puta que eu pariu, deve ser vida passada. Não. É só um cérebro muito antigo que ele quer te proteger. Ele não quer que você mude, ele só quer manter os padrões. E por quê? Porque quando o nosso ancestral estava se desenvolvido, a vida dele era o quê? Acorda com o sol, ele não tem que passar roupa, não tem que escovar o dente, não tem que tomar banho, não tem papel higiênico, faz em qualquer cantinho, tá tudo bem. E ele sai caminhando, no final do dia, quando o sol se põe, deita e a vida segue. E foi assim por muitos e muitos milhares de anos. E como eu falei antes, o cérebro é muito bom em ser reativo. Uma outra palavrinha bonitinha para esta palavra chamada reação é uma palavra chamada adaptação, que é a palavra que Darwin utilizou. Muitos de nós ouvimos aí na escola que Darwin tem a teoria da evolução. Não, não é. Darwin não tem uma teoria de evolução. Darwin tem uma teoria de adaptação. É que as pessoas, até a sexta edição do Darwin, o Darwin utilizava o termo adaptação, só que as pessoas não entenderam a profundidade do trabalho de Darwin. Então, elas achavam uma ideia de evolução, que todo mundo já deve ter visto aquele desenho do macaquinho. Acho que é um macaquinho pequenininho, vai crescendo até virar um ser humano. Acho que um sapiens, todo mundo já deve ter visto isso. E a gente tem essa ideia de que a gente foi evoluindo, e não, é um erro. Os ancestrais que não conseguiam fazer algo útil para eles, morriam. Um ou outro que sobrevivia passava a genética adiante. E assim ia. Os mais adaptados sobreviviam. E adivinhe, somos nós. O corona é um exemplo típico. Hoje a gente tem a medicina para ajudar a gente, mas se o corona tivesse vindo aqui 200 anos atrás, tinha matado muita gente e aqueles que naturalmente tinham a resistência sobreviviam por alguma razão e passavam o código genético adiante. Pronto. Hoje o corona, se fosse acontecer 200 anos atrás, hoje o corona seria um resfriadozinho para a gente, bateria, porque a gente ao longo de várias gerações teria se adaptado àquilo. Resistência básica. É o que acontece. Inclusive hoje, geneticistas já conseguem entender que aquilo que a gente chama de depressão, como uma doença, na verdade é só o resultado de uma genética que se adaptou muito tempo atrás. Em algum momento, aquilo que a gente chama de depressão hoje foi necessário. Pergunto para você, quando você fica triste, qual é o papel da tristeza? Quando você fica triste, o papel da tristeza é ajudar você a repensar, a refletir, a regurgitar. Você vai para o teu canto, põe a mão na cabeça e diz, cara, será que eu fiz certo? Puta, não devia ter feito aquilo, não devia ter falado aquilo, não devia ter agido assim.
Da próxima vez eu tenho que fazer assado, eu tenho que estudar, puxa, perdi dinheiro, eu tenho que estudar. Faz sentido isso para vocês? O objetivo da tristeza é ajudar você a repensar escolhas. Só que como hoje a gente está num período da humanidade extremamente dualista, onde o objetivo é tirar o teu sintoma a todo custo, e você cala a boca e para de chorar e toma remédio, essa resposta de sobrevivência hoje é vista como uma coisa ruim. Quando em algum momento, 300 anos atrás, 500 anos atrás, 1000 anos atrás, estava lá o nosso ancestral, sozinho, no meio da neve. Tu acha que se esse ancestral sozinho no meio da neve, se ele fosse o Bambambam, hoje eu vou sair para Calmeia e vou matar, tu acha que ele ia sobreviver no meio da neve sem nada? Não. Ele tinha que ir para o canto dele, ficar quietinho e esperar alguma coisa acontecer. Funcionou. A natureza entendeu, cara, isso aqui, ó, esse fenótipo aqui é importante, mantém. Deu certo, ele trouxe filhos, que trouxeram filhos, que trouxeram os filhos, e estamos aqui hoje. Aí, de repente, a gente está trancado dentro de casa, o que a gente tem vontade de fazer? Dormir, se recolher, a gente fica mais emotivo. Já pararam para perceber como as pessoas estão surtando aí? Não é porque elas são doidas, é porque a código genético está dizendo, cara, tá vindo um bicho ruim aí, dorme, não tem nada para fazer lá fora. Mas não, eu tenho que produzir, eu tenho que acordar às 5 da manhã, tomar um chá de kombucha, falar yes, 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 bater no peito, bater na perna, e escrever um livro, ler um livro, fazer 10 posturas de yoga e ser super produtivo, porque meu propósito de vida é ser... Cara, que idiotice. O ser humano não foi feito para isso, velho. O ser humano foi feito para viver. Então, tá lá o nosso ancestral, muito tempo atrás, se adaptando, que eu estava falando ali de o cérebro ser fujão, reativo, ou o nome mais bonito, adaptativo. O cérebro se adapta muito facilmente às condições de vida. E é graças a essa capacidade maravilhosa que o nosso ancestral tinha de se adaptar às condições de vida dele, que, felizmente ou infelizmente, nós estamos aqui. O cérebro humano faz 100 mil anos que ele não evoluiu, ele só se adaptou. Veja, estou vendo aqui o Andrei de camiseta preta e o Herberto Bergman de agasalho. Se nós realmente tivéssemos evoluído, a gente teria aprendido em algum ponto da evolução a controlar a temperatura corporal. Está frio, eu respiro, pronto, acaba o frio, mas não, tem que usar agasalho. Está quente, tem que botar uma camiseta. É só adaptação. Então, este processo de adaptação, por que eu estou explicando tudo isso? Porque se o cérebro, a chave que você tem que entender, se o cérebro é um mecanismo de defesa que se adapta, inclusive adaptando a expressão genética, olha aí, entenda isso. Se o cérebro é um mecanismo de sobrevivência, que quer economizar caloria, se adaptando, modificando inclusive a expressão genética, significa que você pode olhar os problemas que você tem a nível pessoal como maneiras de adaptação. São adaptações que um cérebro maravilhoso e inocente, para não dizer burro, inocente, são adaptações que um cérebro maravilhoso, extremamente antigo, criou para proteger você. Proteger do que, Rafael? Ele está ferrando com a minha vida. Ele não sabe, ele não foi criado em um período da humanidade onde tinha papai e mamãe bebendo e batendo no outro, dizendo que dinheiro não presta. Ele foi criado em um período da humanidade onde a comunidade era matriarcal. Porque a mamãe tinha um filho no colo, um filho no chão, um filho dentro da barriga e outro correndo na frente dela. Não dá para essa mulher caçar. Cabe aos homens entrarem na floresta para caçar. E o que acontece com uma mulher pelada, com um monte de homens pelados, sem nada para fazer o dia inteiro em casa? Pense. Enquanto tem 2, 3 lá no mato caçando, tem 2, 3 caçando outra coisa. Entenderam? É por isso que tem uma frase muito louca hoje para a nossa cultura, que é muito louco, que durante muito tempo na evolução humana se sabia quem era a mãe da criança, mas não sabia quem era o pai. E tá tudo bem, tá tudo certo. É por isso que tem a teoria da vovó. Já ouviram falar da teoria da vovó? Qual é a teoria da vovó?
é o fato dela ter menopausa. Por que que a mulher tem menopausa e para de ter um período reprodutivo e o homem não? Porque há muito mais chance o homem morrer do que a mulher. Pelo menos naquela época. E até hoje isso ainda acontece. O homem morre mais do que mulher. Na adolescência, na fase adulta e na fase idosa, o homem morre mais do que mulher. Isso é muito incrível quando a gente para ver o ser humano fora da caixinha que a gente colocou ele nos últimos anos aí. Então, para que a mulher parava de menstruar? Essa é uma teoria, a teoria da vovó. Porque era uma maneira de ela parar de competir com as filhas. E as vovós passam a ser as donas do conhecimento, as donas da sabedoria. E o papel do homem é usar a sua força bruta para trazer a comida para dentro de casa e proteger a sabedoria. Ou seja, há um equilíbrio. Os dois precisam estar juntos. Não existem vítimas e culpados. Não existia a mamãe lá, eu quero ir para caçar. Não, ela entendia a responsabilidade dela perante a vida. E o homem, a responsabilidade dele perante a vida. E os dois se entendiam. E estava tudo certo. Foi assim durante muitos milhares de anos. Veja, não estou falando de misticismo nem achismo. Eu estou falando simplesmente de psicologia evolutiva, baseada em antropologia. Então, a gente está falando aqui de um cérebro altamente adaptativo, cujo objetivo dele é proteger você, a tua sobrevivência pessoal e a proteção da tua prole. Ele vai fazer de tudo para proteger você de acordo com o que ele aprendeu. Mas, de novo, esse cérebro foi desenvolvido, criado em um período da humanidade onde a vida era muito simples. A vida era brutal, é claro, mas tu não tinha chefe, tu não tinha imposto. Veja, tu não tinha nem que se preocupar com o filho, porque o grupo cuidava do filho. Você não tinha tantas doenças, não tinha cárie. O único problema é, você morria cedo porque batia, infectava, o bicho pegava, matava, né? Mas fora isso, a vida era simples. Você vai ver culturas indígenas, os caras estão felizes, eles estão felizes lá dançando, indo para caçar, se pintam, tem os rituais dele. Tu não vê gente triste, depressiva lá, eles estão fazendo o papel deles, só. Se tu pegar 2 cachorrinhos, 2 gatinhos, 2 coelhinhos, sei lá, e deixar eles soltos no gramadinho ali, eles vão dar um jeito deles se divertirem. Eles não estão preocupados com as coisas da vida. Só que hoje a gente criou toda uma cultura envenenada. Então, onde eu quero chegar? O cérebro veio programado para te defender. Ele se protege, inclusive, manipulando a expressão genética. Só que cérebro ele foi criado para o período da humanidade onde não havia tantos problemas, ou seja, ele não veio com tantas defesas próprias. Ele aprendeu a se adaptar. Nós estamos aqui no século XXI, com o mesmo maquinário desenvolvido centenas de milhares de anos atrás. Só que algo aconteceu na barriga da mamãe, algo aconteceu nos primeiros anos da sua vida, normalmente do 0 aos 12 anos, e o seu cérebro, maravilhoso, aprendeu que a sua vida é aquilo. Então, hoje você tem um problema no relacionamento, dinheiro na saúde, é só o teu cérebro tentando te defender de alguma coisa. Como? Economizando um processo de energia, caloria, repetindo alguma estratégia que já deu certo em algum ponto da humanidade, em ponto da tua vida. Só que esse cérebro é tão bom em se adaptar que uma vez que ele tem um aprendizado, ele vai criar associações. Então, se algo acontece comigo, por exemplo, eu estou dentro de um carro e há uma batida. Eu bato a cabeça, me assusto, me ferro todo. Na hora que eu estou batendo o carro, eu ouço uma buzinada. Uma freada. Beleza, me recuperei, tá tudo bem? Estou aqui trabalhando. Ouço uma buzina lá fora, automaticamente meu coração acelera. Veja, não é um processo do tipo, nossa, ouvi uma buzina. Eu devo me lembrar que eu fui acidentado e tinha uma buzina. Portanto, o meu coração agora deve acelerar porque eu preciso ter medo. Nossa, fiquei com medo. Não é assim que funciona. E é engraçado como eu vejo terapeutas olhando para seus clientes, pacientes, seus coaches, dessa mesma maneira. Você ficou nervoso? Respira e pense em alguma coisa boa. Faça o seu potinho da gratidão. Se você tem um problema, imagina ele ficando pequenininho, que ele vai sumir. Ou você tem fobia de sapo? Ponha uma sainha no sapo.
Porque o seu problema é o sapo, o seu problema é o medo, o seu problema é a buzina do carro. Não, não é. Esses problemas são mecanismos de defesa. Veja, isso não é nem eu que estou dizendo. Freud já falou isso tantas décadas atrás e até hoje o cara não é entendido. Mecanismo de defesa do cérebro, é só isso. O cérebro ele vai aprender a se adaptar, ele vai aprender a criar novas associações. Então, eu estava no carro, me acidentei com uma buzina, hoje a buzina desperta em mim um pânico. Só que essa buzinada foi aqui no meu escritório. Se eu ouço 2, 3